Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui nessa colocação linda, né, do Flaccus, eu vou repetir. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Isso é importante a gente entender. Quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. Ninguém anda sozinho. Ninguém vai crescer sozinho. Então, quanto mais se cresce, mais cresce o nosso entendimento por aquele que nós amamos, na nossa responsabilidade de auxiliá-los. Então nós vamos ver aí espíritos como Bezerra de Menezes, que poderia estar em outras esferas altíssimas, mas está ligado à Terra por amor, para ajudar aqueles que estão aqui na Terra. Porque como é que se vai continuar, né? Falo aqui por mim, né? Mas acho que por todos nós, mães, pais, avós, como é que a gente vai continuar numa outra esfera sabendo que nossos filhos, netos, sobrinhos, esposos, esposas, todos aqueles que formam a nossa família, eles estão ainda num outro estágio, com dores e sofrimento, e a gente tem condições de poder ajudar. Então, quem é que vai? A gente, é óbvio, por amor, a gente vai voltar naqueles nossos núcleos para ajudar. E é graças a esse amor que nós temos nos nossos núcleos familiares, todos nós temos. É só pensar que a gente vai lembrar daquela avó, daquele tio, daquela tia, daquele pai, daquela pessoa na família que notadamente era um espírito mais elevado, era alguém que já tinha um conhecimento, já tinha uma bagagem maior, que estava ali para mostrar, para dar exemplo, para incentivar, para impulsionar a família para frente. Todos nós temos esses exemplos. E isso é amor, né? É o amor que faz com que a gente cresça, com que a gente caminhe, e a gente caminha em grupo, cresce em grupo. O amor vai aumentando cada vez mais o grupo também. Isso é fantástico, é maravilhoso. O Flaccus continua. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Quer dizer, quando nós estamos no vegetal, nós vamos usar aquilo que nós aprendemos no mineral para crescer esse aprendizado, que é o que ele está colocando aqui, para se melhorar. Então, o domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Quer dizer, os animais aproveitam também aquilo que já aprendeu e aproveitam os vegetais através da alimentação, através de interagir com o mundo vegetal. Os homens se socorrem de uns e outros, né? Se socorrem do vegetal e do animal para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. E conforme nós vamos nos aprimorando e vamos nos melhorando, nós vamos utilizando cada vez mais o vegetal e vamos olhando cada vez mais para o animal como ele verdadeiramente é, um irmão. O animal olha para nós da mesma forma que nós olhamos para os espíritos superiores, pedindo a esses espíritos superiores que nos ajudem a crescer. O animal olha para nós dessa mesma forma, nos pedindo amor, carinho, para que nós possamos auxiliá-los a crescer. Nós, principalmente aqueles que têm amor aos seus pets, ao seu gato, ao seu cachorro, ao seu passarinho, tem que olhar para os outros animais, para a vaca, para o porco, né, para a ovelha, para o peixe, olhar para eles com esse mesmo amor, porque eles estão também nessa esteira do crescimento pela qual nós já passamos num processo evolutivo. Atritam os reinos da vida conhecidos na Terra entre si. Atritam. Nós nos atritamos, porque o diamante lapida diamante. Então é só um diamante atritando com outro diamante que vai lapidá-lo.
Então é só outro ser humano atritando com o ser humano que vai lapidá-lo. Torturam-se, entredevoram-se por meio de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Não precisa nem explicação, eu só vou repetir. Torturam-se e entredevoram-se, principalmente agora na pandemia. A gente vê aqueles, porque a família é onde nós temos o maior atrito, pela necessidade de aparar arestas, o reencarne é essa necessidade de aparar arestas. Então na família existem os maiores atritos e as famílias confinadas como estamos por causa da Covid, a gente vê muito isso, tortura-se e entredevoram-se por meio de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz, refletindo a luz que existe em cada um de nós, que precisa ser aprimorada. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do princípio humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente, quer dizer, zelosamente, a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benefício, com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Quer dizer, além desse principado humano, né, além dessa região, né, das fronteiras sensoriais da ilusão do planeta, que guardam zelosamente a alma encarnada, né, nós estamos guardados aqui, presos aqui, né, nessas visões, nessa ilusão. Né? Então, quer dizer, além disso, existem aqueles, né, que nos auxiliam, o que ele diz aqui, para lá das fronteiras silenciosas que guardam zelosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, porque o esquecimento é benéfico. Se nós lembrássemos de tudo que já fizemos, a gente acho que se suicidaria em pouco tempo, a gente não aguentaria a carga. Né? E a limitada visão também, a gente só enxerga aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, porque se nós tivéssemos uma consciência, uma visão expandida, poucos de nós teríamos conhecimento e fortaleza moral para poder enxergar tudo que está à nossa volta. A gente vive num mundo de ilusão e isso nos é benéfico para o nosso aprendizado. Então, além dessa região nossa, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Quer dizer, a nossa volta tem um vasto império espiritual para nos auxiliar, para nos ajudar, se nós quisermos esse auxílio, se nós quisermos esse amparo, se nós estivermos pedindo, preparados para essa modificação. Senão a gente fica, digamos assim, congelado, né? Nós ficamos como um escudo, nós ficamos impermeáveis a esse auxílio. Aí se agitam, quer dizer, fora, né, desse império da ilusão, no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. São aqueles espíritos que estão juntos conosco na mesma sintonia. O umbral, ele está aqui junto com a crosta terrestre. O umbral grosso está aqui junto com a crosta terrestre numa parte mais densa, né? O umbral 1, digamos assim, ele está aqui junto conosco. O 2 também. O 3 vai estar um pouquinho acima, né? Essa numeração é só para a gente entender ascensões vibratórias. O umbral 3 é umbral, mas ele está um pouquinho acima da crosta terrestre, que é onde vai estar lugares um pouquinho melhores, como o nosso lar. E aí continua, é umbral, está aqui junto da crosta, numa dimensão, numa frequência um pouquinho melhor, mas continua junto da crosta. Então o que ele está dizendo aqui,
seres humanos situados noutra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada, por intermédio de falanges incontáveis tão semiconscientes, na responsabilidade tão incompletas da virtude quanto os próprios homens. Então nós estamos aqui ligados a seres desencarnados que estão na mesma vibração que a nossa. Seres que estão pensando e sentindo e querendo vivenciar coisas e sentimentos que nós estamos vivenciando. São aqueles espíritos, por exemplo, que não conseguem parar de fumar. Então eles continuam ligados aqui na Terra, vampirizando aqueles que fumam. Aqueles que não conseguem ficar fora de uma mesa, né, cheia de sangue, cheia de gordura, cheia de animais, e se grudam naqueles que são glutões, né, que se alimentam para ele e para os outros que estão, espíritos que estão ali à volta. Então ele não consegue parar de comer, adoecendo o corpo por excesso de comida, por excesso de miasmas, por excesso de uma série de coisas. O corpo não aguenta, o corpo sobrecarrega o rim, sobrecarrega o pâncreas, sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o coração. É um suicídio inconsciente. Ele está ali se alimentando e alimentando os irmãos que estão à volta, que não conseguem ficar longe dessas mesas. Né? Como diziam alguns irmãos, não conseguem ficar longe da glutonaria crassa. É o que ele está colocando aqui. Nós estamos com esses irmãos à nossa volta. É só fazer uma análise daquilo ao qual nós somos viciados. Nós temos irmãos do vício junto conosco. Sou viciado no álcool, tem um monte de irmãos no vício que estão me usando como copo. Sou viciado no açúcar, o açúcar é uma droga. Tem um monte de irmãos que estão viciados também no açúcar, que estão me usando como prato de doce. É assim que a coisa funciona, e nós temos que ser realistas e entender o mundo no qual nós vivemos exatamente como ele é, para a gente poder ir se libertando desses vícios e poder nos limpando, nos aprimorando. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Nós temos conosco milhões de vidas embrionárias que vivem no nosso corpo, trilhões de células, milhões de vidas. Nós temos milhões de bactérias só no nosso sistema gástrico. Nós temos milhões de vidas no sistema que nos mantém vivos, que faz respirar, que faz o coração bater, que faz o sangue se limpar, se oxigenar. Gente, nós somos... Tudo aquilo que existe no micro, existe no macro. Então, se no macro existe uma galáxia cheia de mundos, no micro também existe, né, um sistema atômico cheio de elétrons, prótons e nêutrons, que é similar a uma galáxia. Nós também somos similares aos mundos, somos similares a um planeta cheio de vidas dentro de nós, que estão vivendo junto conosco como nós vivemos aqui na Terra, junto com o planeta que também é um ser vivo. Repetindo, a matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Aquilo que eu estava falando, que antigamente se pensava que o átomo era indivisível, hoje sabemos que ele se divide, mas é o que ele está dizendo aqui. Do hidrogênio, que é a matéria que é a mais considerada a mais simples, né? As mais complexas unidades atômicas, né, do micro ao macro em todos os sentidos, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Somos imortais.
Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. A lei de progresso é a lei que rege todo o universo. E nós estamos aqui para crescermos desde o momento que nós fomos criados, simples e ignorantes, uma mônada, né, um ser indivisível, que a gente coloca como átomo. Hoje a gente sabe que o átomo ainda se divide, mas vamos colocar do átomo ao arcanjo. Nós estamos aqui, nesse caminhar, né, e nós somos seres energéticos, somos frequência, somos energia, temos cor, temos cheiro, temos densidade. E esse cheiro, essa cor, essa energia, essa densidade vai se modificando conforme nós nos aprimoramos. Somos únicos. Por que os nossos irmãozinhos instigantes, que a gente chama de obsessores, eles falam: eu reconheci, eu demorei para encontrar, quem trabalha em mesa mediúnica vê muito isso, eu demorei de encontrar porque ele está diferente, mas é ele. Como é que sabe que é aquele que ele estava procurando de vidas passadas? Pela frequência, pela vibração. Ele está com uma aparência diferente, mas é ele. A nossa frequência, a nossa vibração é única, desde o momento da nossa criação, ali no átomo, começo do princípio inteligente, até quando nós chegarmos ao arcanjo. A gente não perde a individualidade, a gente vai nos limpando, a gente vai sublimando, a gente vai modificando as nossas energias, a nossa frequência. Nós vamos aprimorando e aumentando a nossa luz. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano, em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrado em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. A vontade de dominar, a vontade de voltar para a terra, porque a hora que se enxerga tal como é, não se reconhece. Não, eu não quero ficar aqui, quero voltar para a terra, onde eu posso ter coisas, onde eu posso dominar, onde eu posso subjugar, onde eu posso fazer isso, fazer aquilo, e quer voltar, por simplesmente quer estar aqui, não quer se ver verdadeiramente como se é, porque a gente não gosta do que vê. Essa que é a grande verdade. Rebelados filhos da providência, né? Rebelados filhos da providência divina, da sabedoria de Deus, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático, né? O poder ditatorial da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido aos seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre os homens. O que ele está explicando aqui?
como se forma um umbral. Porque quando nós escolhemos, é o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, através das nossas escolhas, nós vamos formando a nossa vida e os nossos núcleos, com os grupos dos quais nós vivemos. A gente desencarna, a gente continua vivendo no mesmo núcleo. A hora que a maior parte desse núcleo está desencarnado, nós vamos montar no plano espiritual algo similar àquilo que nós vivenciávamos aqui na matéria, para continuar essa mesma energia, essa nova vida. Então, os primeiros, os índios, quando começavam a aprender a ter a consciência de grupo, de família, começaram a montar no plano espiritual as tabas. Então eles saíam das tabas do plano espiritual para as tabas do plano terrestre e voltavam para lá e iam se modificando, se aprimorando. Quando chegaram os portugueses, onde estavam essas tábuas, eles começaram a desencarnar, então essas tábuas eles começaram a construir as casas, começaram a construir no plano espiritual a mesma energia, o mesmo mundo que vivenciavam aqui. Então o umbral é pura e simplesmente a recriação que nós fazemos daquilo que vivenciamos aqui. E no momento em que nós temos uma sintonia muito grande com aqueles que estão encarnados, ou porque eles nos chamam porque nós queremos continuar vivenciando, nós passamos a viver muito próximo deles. Por isso que o umbral, quando a gente fala o umbral médio, ele está muito ligado à crosta terrestre. O umbral grosso também ligado a algumas pessoas, algumas bolhas, alguns grupos encarnados que vivem no inferno aqui na Terra, né? Outros no umbral médio, aqui na Terra, ligados com os desencarnados que estão nessa mesma sintonia, e por aí vai, é o que ele está colocando aqui. E muitos espíritos querem continuar preservando o domínio sobre esses espíritos que estão encarnados, e quando eles desencarnam, continuar o domínio sobre eles desencarnados. Nós vamos ver isso aqui nesse livro, para manter o poder, manter o domínio. É o que ele diz aqui: é que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Não se percebem de que são trapos, de que são farrapos. Eles montam imagens de dragões, de guerreiros, de juízes, de reis, de poderosos, e mantêm submissos, mantêm espíritos sobre os domínios deles. Eles vão montando nos abismos, montando nessas regiões inferiores cidades. Estão sob esses domínios, e espíritos que estão ligados a essas energias por similaridade desencarnam, vão para elas, reencarnam, continuam mantendo essas ideias. Já visto hoje em dia pessoas decapitando pessoas lá no Oriente Médio. O Flaccus continua: fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Fora daqueles que se amam de verdade, se amam incondicionalmente, porque eles vão estar juntos em amor desencarnado, juntos em amor encarnados. O amor verdadeiro não é o amor do homem e mulher, da mãe com o filho, de posse, de egoísmo. É o amor incondicional. Hoje ela pode vir como mãe, amanhã como filha, depois da manhã como neta, depois como esposa, depois como irmã. Não importa, aquele núcleo familiar de amor verdadeiro vai estar sempre junto pelo amor. O amor verdadeiro, incondicional, que nós temos muita dificuldade de assimilar. A gente está trabalhando para a gente poder ir desenvolvendo em nós esse amor verdadeiro. É o que ele diz aqui: fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. Toda união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição da indisciplina. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força.
Então, o reino espiritual dividido e atormentado, que são essas cidades, esses reinos que existem no umbral grosso e nos abismos principalmente, eles tentam dilatar e querem arregimentar cada vez mais espíritos encarnados e desencarnados para suas cidades, né? Para os seus exércitos. Querem arregimentar soldados. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos, né, aos vales das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Então, o Sol, ele ilumina os pântanos, ilumina as cidades, ilumina o cume do Himalaia e o abismo mais fundo, né, dos maiores, das maiores recôncavos, das maiores grutas no fundo do mar. O Sol vai trazendo vida até uma certa parte do mar. Ele vai trazendo vida para todos aqueles micróbios e para todos os vermes que estão no pântano. Vai trazendo vida para as plantações, para o joio e para o trigo. Ele ilumina tudo e a todos. Ele ilumina também os abismos, até uma certa parte, como acontece no mar, a luz do Sol consegue limpar, regenerar, procurar ajudar aqueles que estão ali naquela situação. É como se, é uma metáfora, né? Deus é como se fosse essa luz, ela resplandece, ilumina a todos, independente de sermos bons ou maus. Nós é que vamos saber utilizar essa luz para nos auxiliar ou não. Depende de nós saber utilizar essa luz como planta frutífera para crescer, para melhorar, para ficar frondosa, para dar bons frutos e alimentar a nossa volta e criar sementes que vão criar novos frutos melhores ainda. Ou vamos criar ervas daninhas que vão destruindo tudo que está à volta. É a nossa escolha, isso se chama livre-arbítrio. Como acontece aos corpos gigantescos dos cosmos, também nós outros, então ele está falando de novo, que tem no micro, tem no macro. Então, como acontece aos corpos gigantescos dos cosmos, né, nas galáxias, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite, caminhamos para o auge evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Então, da mesma forma que as galáxias estão em movimento, estão caminhando, evoluindo e progredindo, nós também, nos auxiliando um dos outros, da energia, um da luz do outro e todos da luz do Sol, nós vamos caminhando, evoluindo. Nosso planeta também, como ele está no sistema solar, também está caminhando, evoluindo, porque ele é um ser vivo. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. A lei é uma só, a lei é universal, igual para todos. A lei de ação e reação, a lei de atração pela similaridade, a lei de repulsão pela diferença, a lei de progresso, é o que ele diz aqui. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Quer dizer, nem eles, né, fracos, dentro dos círculos mais altos, que fazem parte daqueles espíritos que conhecem mais, têm um pouco mais de sabedoria, nem eles podem por enquanto determinar, né, o campo de influência, até onde vai esse aprimoramento, esse caminhar.
incapacitados de progredir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar. É conquista, é a conquista pelas nossas obras. Cada um, como disse Jesus, cada um vai receber conforme as suas obras. Então, que ele está incapacitados de progredir além do túmulo, a caminho do céu, a caminho da elevação, da iluminação, que não souberam conquistar. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, né? Por atração, montam os núcleos, né? Em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. O mal, infelizmente, domina a terra. E disputam na terra, soldados, disputam na terra manter esse domínio. Por isso que a gente vê nessa época de transição essas diferenças, né? Espíritos duros ainda que estão decapitando pessoas, encarnados com espíritos que nos trazem exemplos de sublimação, exemplos de altruísmo, espíritos iluminados que estão encarnados na mesma terra. Por quê? Porque é época de transição. Aqueles foi permitido o reencarne para que tenham a última chance na terra, e estes mais iluminados estão na terra para auxiliar o desenvolvimento daqueles que estão no lusco-fusco, nem cá nem lá, para que escolham a luz, escolham se aprimorar. Então, uns estão encarnados para ajudar e outros estão encarnados como a última chance de poder vir à Terra, porque se não se modificarem, vão para um outro planeta similar às suas energias, por atração. É o que ele coloca aqui. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Conservam tanto quanto nós, né, quando ele fala nós, ele, flacos, os espíritos que estão ali, largos e valiosos patrimônios intelectuais. Quer dizer, tem aprendizado, tem conhecimento, principalmente da ciência, principalmente da tecnologia, né? Buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos. Eles procuram inverter os valores, trazer para si aquele aprendizado ou coisas que eles acham que Deus é muito bondoso, eles acham que a justiça é muito leve. Então eles procuram inverter, perverter as coisas como elas foram ensinadas, principalmente pelo Cristo, né? Então eles querem inverter as coisas para o lado deles, para aqueles valores, para aquele conhecimento que eles têm. Se engana, já coloquei isso em vários vídeos, se engana aquele que acha que o irmãozinho menos esclarecido é ignorante, é um coitadinho, ele não sabe de nada. Não! A maioria dos dominadores dessas regiões, e nós vamos ver isso aqui nesse livro, são irmãos que têm muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento do Velho Testamento, muito conhecimento do Novo Testamento, que são os ensinamentos de Jesus, conhecem de cor os ensinamentos dos evangelistas e dos profetas do Velho Testamento. O que eles fazem? Eles distorcem isso, né, como diz, né, trazem a sardinha deles a sardinha para a brasa deles, eles distorcem as coisas para aquilo que eles querem colocar e querem se manter no poder. Nós vamos ver papas, vamos ver bispos, vamos ver sacerdotes, vamos ver rabinos, vamos ver pastores, vamos ver, não me fugiu agora o nome daqueles que são os mestres, né, os maiores no Alcorão, né, nos muçulmanos, que usaram o poder, usaram a religião para adquirir poder, adquirir bens, adquirir coisas para os seus interesses, que continuam no plano espiritual fazendo a mesma coisa.
continuando querendo dominar com um conhecimento absurdo, só que levam esse conhecimento para o lado que eles querem, e não para o lado da elevação, para o lado do bem. Então nós não podemos confundir energia e conhecimento. A energia, o conhecimento não é bom nem mal, vai depender do uso que é feito dessa energia. Então nós vamos ver espíritos trevosos, espíritos muito arraigados ao mal, com muito conhecimento, dominando energias, volitando, dominando aparelhos científicos extremamente avançados, e usam tudo isso para os seus interesses, para o mal, para o domínio, para manter aprisionado aqueles espíritos que estão ligados a eles, por também terem essa vontade de poder, essa vontade de ter, essa vontade de coisas desse mundo ilusório. O Flaccus continua: mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar, quer dizer, aniquilar em vão a sabedoria eterna. Mentes cristalizadas, quer dizer, mentes empedradas na rebeldia, né, no poder, no domínio, tentam aniquilar em vão a sabedoria eterna, né, a sabedoria de Deus, criando quistos, né, tumores de vida inferior na organização terrestre. E a gente vê muitos tumores nas organizações da Terra, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam, né, que lhes flagelam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Vou repetir: conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Então mantém as reencarnações, né, de líderes, reencarnações de irmãos que vêm para a discórdia, de irmãos que vêm auxiliados por esses dominadores, auxiliados pelo aquilo que se chama de vale do poder, né, das mentes que se utilizam do mal para obter poder, para obter dinheiro, para obter cada vez mais almas atraídas para os seus ideais, para as suas ideias malfazejas. Então eles mantêm líderes, mantêm grupos reencarnando e mantêm grupos em poder na Terra. A gente vê isso claramente na política, nos domínios, nas turbas que vão contra ideias democráticas ou quando vão contra ideias que são para melhoria da grande maioria. Isso não interessa essas turbas, isso não interessa a esses grupos que querem o domínio do mal no planeta. A gente está com isso cada vez mais aflorado por causa da transição, as máscaras estão caindo cada vez mais, a gente vê aqueles lobos em pele de cordeiro caindo as máscaras e as coisas estão piorando. Não, elas estão aflorando. A gente tinha tudo isso muito bem escondido no armário. O que aconteceu é que a gente botou uma lâmpada nesse armário, então a gente está vendo todas as teias de aranha, todas as baratas, todos os ratos. Eles estavam lá, só que a gente não enxergava. E hoje nós estamos enxergando por causa da transição que está iluminando todos esses cantos escuros do planeta, dos seres humanos, né? Esses cantos estão aflorando, estão sendo mostrados. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado, né, enraizado em tenebrosas regiões além da morte.
Então, aqueles que conseguiram, semi-libertos no corpo, Dante foi um deles, que conseguiram ver essas regiões umbralinas, abissais, no mundo espiritual, voltaram e descreveram isso como elas são, um inferno, né? Aquelas regiões, o inferno de Dante foi Dante visitando ali as regiões abissais, as regiões umbralinas. Ele descreve ali o que nós vamos ver André Luiz descrevendo em vários livros. Nós vamos ver aqui nesse também, essas regiões das furnas, essas regiões abissais. E aí esses espíritos foram descrevendo essas visões, e aí foi disseminando aqui na Terra essas ideias de inferno, né? Essas ideias de regiões infernais. Aí a gente tem que lembrar que o inferno, o céu e o inferno estão em nós, nas nossas energias. Nós vivemos no inferno ou vivemos no céu, dependendo das nossas energias e dependendo das nossas escolhas. Então vamos parar por aqui e vamos continuar nessa palestra do Flaccus, na terceira parte deste capítulo.